Bom, então, começando aí oficialmente, né? Nosso primeiro encontro aqui da Comissão de Saúde Mental do PPGCS, gravando também, que eu acho que a ideia depois pode ser disponibilizar também esse material pelo canal do YouTube do PPGCS, acho que é uma boa. E para começar, né, boa noite oficialmente a todos, boa noite a todas. Quero começar aí agradecendo a presença de cada um de vocês. Eu acho que é bem significativo, assim, ver esse espaço aqui, né, mesmo que online, mas esse espaço que discute saúde mental ser ocupado, porque a, às vezes a gente se esquece que nós aqui na pós-graduação, né, por trás aí de todo pesquisador, pesquisadora, também tem uma pessoa que sente, uma pessoa que se cansa, que tem angústias, né? E também precisa de um olhar atento para isso, precisa de cuidado. A gente vê tanta coisa aí relacionada à saúde mental na pós-graduação. Então, eu acho muito bacana esse espaço aqui existir e ele está sendo ocupado, né? Mesmo que agora, assim, síncrono, ou depois quem for assistir. E também quero começar, além de agradecer quem está aqui, agradecer a coordenação, que eu falo, né, que teve uma sensibilidade, assim, de chamar a atenção para esse tema e dar abertura para que algo fosse feito, né? Eu sou o psicólogo aqui do grupo, mas nem foi eu que fiz esse início de movimento, assim, foi uma demanda da coordenação e que eu achei que muito interessante e necessária, então agradeço. Também agradeço aí os demais colegas, né, professores, pessoal aqui da comissão que fez, está fazendo acontecer, né? A coisa tá iniciando, tá se formando ainda, mas tem uma turminha aqui bem engajada e que já pegou firme desde o início. Vou lembrar aqui, né, quem faz parte da comissão, além de mim, a professora Ana, tem também os alunos, o próprio Carlitos, que vai falar aqui hoje, eu vou apresentar melhor, tem a Georgia, o Igor, Tatiane, a Denise, a Fernanda, a Patrícia, Ana Caroline, o Andrei, então a gente está tudo junto aqui nessa comissão, nesse time. E esse encontro vai marcar o início de um movimento que a gente está construindo dentro aqui do programa, que é justamente isso. Por enquanto o nome é esse, Comissão de Saúde Mental do PPGCS. A gente fez até uma logo ali, a Tati fez uma logo para nós, que ficou bem bacana. Mas eventualmente a gente também pode dar algum outro nome, alguma coisa. A ideia está em aberto, assim. E essa comissão, né, a ideia dessa comissão, ela nasce, como eu disse, de uma demanda da coordenação, mas não só disso, né, mas de uma percepção meio que geral que a gente tem, que eu acho que é compartilhada aí por todos nós, é de que a pós-graduação é um espaço, obviamente, de produção de conhecimento, mas também pode ser um espaço de muita pressão, de solidão, às vezes, de sobrecarga, né? Todos nós já passamos, quem é professor já passou por essa caminhada como aluno, quem é aluno está passando. E às vezes esses aspectos assim acabam ficando bem silenciados. Eu lembro que na minha formação de pós-graduação isso não era falado praticamente nada, assim. E agora, de um tempo para cá, já vem se falando, tem essa comissão aqui é prova de coisas se materializando a partir dessas falas, então eu acho isso bem bacana. Então, o que a gente vai buscar aqui com a comissão é justamente abrir um espaço para isso, assim, para esse assunto, para essas discussões, e criar esse ambiente onde a gente possa justamente falar, escutar, refletir, né? E também, principalmente, cuidar de quem está cuidando aqui da produção do conhecimento, que somos nós aí, pesquisadores. E daí, dentro dessa proposta, a gente está estruturando algumas ações. A gente está pensando num espaço de escuta. Eu estou falando com o pessoal ali do serviço de psicologia, para ter isso de uma maneira assim formalizada mesmo, um canal, caso alguém precise, né, entre os alunos e eventualmente até entre os professores, de buscar alguma escuta individualizada e profissional nesse sentido. Então, a gente está trabalhando isso. Provavelmente nos próximos dias a gente vai divulgar novidades nesse sentido. As rodas de conversa aqui a gente vai ter de uma maneira, a princípio, mensal, como essa aqui, que é a primeira, mas a ideia é fazer outras, né? Falando sobre vários temas aí que diz respeito à saúde mental nossa, dos alunos, professores, pesquisadores no geral. E também a ideia é fazer um acompanhamento assim da saúde mental dos alunos, sobretudo. A gente deve também nos próximos dias estar divulgando aí um questionário em que a gente vai pedir que os alunos respondam e a ideia é aplicar esse questionário início e fim de ano e acompanhando ali as métricas que esse questionário vão nos fornecer em relação à saúde mental, ansiedade, estresse, depressão, por exemplo, servir como uma espécie de termômetro, assim, como que a gente está indo, qual época de repente é pior ou não. Acho que é bom a gente ter essa ideia, assim, tá? E daí esse encontro hoje é o primeiro passo, então, dessa nossa caminhada que a gente está começando. E
E para hoje, né, esse assunto foi de comum acordo entre os membros da comissão. Eu acho que é um assunto aí que atravessa todos nós de alguma maneira, e o Carlitos que sugeriu e se propôs a falar sobre isso. A gente deu o título aqui Tempo em Foco, Estratégias para Organizar a Vida Acadêmica sem se perder no caminho, né? Isso é um desafio, a gente lida com isso constantemente, né? Poxa, como dar conta das demandas, falta tempo, o dia acaba sendo curto. Então, o Carlitos vai trazer uma fala nesse sentido de como a gente organizar isso de repente de uma maneira melhor. E no fundo, né, não se trata só de organizar a agenda, mas de como a gente organiza a nossa própria vida mesmo, assim, né? Dentro dessas exigências que a gente tem aqui da pós-graduação. O professor Jefferson Treibert, ele fala uma frase que eu lembro, assim, com alguma frequência, quando estou falando com um aluno que vem buscar, né, vem ah, buscar informação em relação à entrada no mestrado, doutorado, né, eu falo, o mestrado, doutorado cabe na vida de vocês nesse momento, né, porque às vezes a gente também subestima algumas coisas nessa organização da nossa vida, né, e quando vê, talvez não caiba tanto, ou às custas de uma saúde mental, né, então tem que pensar bem nisso, e por isso que é importante falar sobre isso também, assim. Então, para conduzir essa conversa aqui hoje, a gente tem o prazer de contar com o Carlitos Strapazoli, que ele é psicólogo, analista do comportamento, é nosso doutorando aqui na Unisul, meu orientando, né, mais especificamente. O Carlitos tem experiência em avaliação e manejo comportamental, especialmente aí a partir dessa perspectiva baseada em evidências, que é uma coisa bem bacana. E eu tenho certeza que vai ser um encontro bem rico, tanto do ponto de vista prático assim, quanto do ponto de vista reflexivo mesmo. Então eu acho que a dinâmica aqui pode funcionar. A ideia não é, né, ocupar muito tempo, assim, é ser uma coisa leve sempre, ser um encontro leve, em que as pessoas gostam de estar aqui escutando sobre algo. Então, para que seja assim, o Carlitos vai fazer uma fala aí, né, de sei lá, uma meia hora no máximo, não sei o que que o Carlitos preparou direitinho. E depois dessa fala do Carlitos, a gente abre para bater um papo, né, escutar perguntas eventualmente. Enfim, essa participação depois é bem interessante. Então, mais uma vez aí, obrigado pela presença de cada um, cada uma, né? E não me estendendo aqui, Carlitos, passo a palavra para ti, fica bem à vontade. Não sei se a professora Gislaine, o professor Daniel, que estão aí representando a coordenação, querem fazer uma fala também. Fiquem à vontade. Ou passando para o Carlitos. Obrigada, Rafa, por disponibilizar a palavra. Somente agradecer a vocês da comissão, representados aqui pelo professor Rafael, por terem abraçado essa ideia, esse projeto e colocado em prática aqui conosco essa iniciativa que tanto nos preocupa nos dias de hoje. É um assunto de extrema importância e estar envolvida em um programa, em um time, junto com colegas profissionais, professores e também com os nossos alunos, priorizando, acima de tudo, a saúde. Saúde física, saúde mental, para que com saúde a gente possa trilhar esse caminho do aprendizado no mestrado, no doutorado e nós aqui enquanto docentes pesquisadores. Então, agradecer por estarmos aqui nesse momento, início de um novo ciclo, início de um projeto que eu tenho certeza que vai dar muito certo. E gratidão, Carlitos, por estar aqui para falar para nós, o nosso aluno, que orgulho, nosso aluno aqui trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua empatia para falar conosco sobre saúde mental, trazer alguns pontos que são importantes. E uma coisa que vale ressaltar aqui, antes da fala, talvez do Daniel, que queira colocar alguma coisa, ou também do próprio Carlitos, é como é importante nós acolhermos, entendermos a necessidade do outro e sabermos que cada um tem uma sensibilidade diferente. Às vezes, aquela situação que não impacta, entre aspas, negativamente na Gislaine enquanto pessoa, enquanto profissional, ela pode impactar negativamente na outra, ou impacta positivamente em mim e não impacta positivamente no outro, e nós estarmos abertos para ouvirmos, entendermos, acolhermos e ajudarmos nesse processo faz parte do nosso núcleo, faz parte do nosso trabalho, e aqui nós oficializamos isso. A nossa preocupação, o nosso interesse e a nossa empatia com todos que estão trilhando esse caminho conosco. Então, muito obrigada, Rafa, aqui representando toda a comissão. Então, estendo meu agradecimento a todos os envolvidos e ao Carlitos, que vai iniciar esse ciclo. Muito obrigada. Show. Obrigado também. Daniel, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa.
Então, eu estou bem feliz que começaram essas atividades, que começou esse movimento, que faz muito sentido, né? Apesar de que, vendo assim, parece que vem na minha mente aquela frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Nós da área da saúde, né, não temos nada a respeito disso. E eu vendo a minha linha de pesquisa aqui no laboratório se transformando, né, a gente trabalhando bastante com dor, né, a gente pensa o pessoal da dor da periferia. Hoje a gente migrou bastante para o sistema nervoso central pela demanda que tem, né, hoje, pós-pandemia, ansiedade, mais de 50% das pessoas aqui, Brasil e no mundo. Então, é uma coisa inevitável. E, e assim, nós no Lanex, nós temos muitos equipamentos que monitoram a saúde, e desde as primeiras reuniões já comentei que eu gostaria de colocar à disposição para a gente estar avaliando o sistema nervoso autônomo, né, avaliando córtex pré-frontal, enfim, para estar ajudando também, né, nessa, nesse movimento aí muito positivo, né, como a Gislane falou, né, por trás dos professores, pesquisadores, alunos, né, mestrandos, doutorandos, né, há pessoas que precisam aí de todo esse suporte, né. E engraçado que a gente está trabalhando na graduação, com os alunos da graduação, né, estamos aqui escrevendo trabalhos relacionados com a saúde mental. A gente tem um trabalho com ansiedade e os alunos da medicina, por exemplo, né, que vem todo esse estresse acadêmico, né, que vale aí o pessoal do doutorado, que tem bastante demanda, né, e saiu inclusive, né, você vê as coisas como estão acontecendo em paralelo. Por exemplo, agora a Scientific Reports, né, o grupo do portfólio da Nature, saiu agora uma edição voltada para estudos do saúde e bem-estar de acadêmicos, né, jovens universitários, por esse estresse, essa demanda grande que está, né? E lá fala que isso está relacionado com dois objetivos lá da Organização Mundial de Saúde, ou as ODS, né? Que é, que é o 3 e o 4, que está relacionado com promover saúde e bem-estar, está relacionado com a palestra de hoje, e promover educação, né, uma educação para todos, igualitária, enfim, sem estresse, que também está relacionado. Então, muito pertinente, né, esse grupo, e quero dizer que eu estou aqui, então, me coloco à disposição para estar contribuindo na medida do possível. Certo, pessoal? Show, Boa Daniel. palestra para todos. Obrigado também. Essa questão da avaliação que tu fala, né? Que o Lanex aí tem a estrutura, eu acho que pode ser bem interessante mesmo. Porque muita gente, né? Às vezes o copo vai enchendo e não sabe, né? Só vai perceber quando transbordou ali, não, sei lá, alguma somatização, alguma doença. Então, essa questão de a gente saber mais ou menos como que tá o copo é um ponto importante, assim. Boa, vamos conversar sobre isso. Carlitos, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela disposição, tá? Por compartilhar aqui com nós o teu tempo e esse assunto. A palavra é tua, meu querido. Bom, queria agradecer então aos professores, né, por essa iniciativa. Como o professor Daniel falou, acho que não tem um lugar mais apropriado do que o programa, né, de Ciências da Saúde para nascer essa iniciativa, né? A gente não vê muito disso por aí, né? A gente vê muito sobre adoecimento, mas isso é uma coisa que acontece muito nos artigos, né? A gente vê muito dos problemas e poucas vezes as soluções para eles, né? Então acho muito interessante que tenha essa iniciativa de trazer isso, né? Agradeço o professor pelo convite, os professores pela iniciativa. Então, acho que é um movimento muito importante para o nosso PPG. E aí, gente, o título vai ser esse, então, Tempo em Foco, estratégias para organizar a vida acadêmica sem se perder no caminho. Quando a gente sai da graduação, né, na graduação a gente tem um cenário muito diferente do que é a pós-graduação, né? A média de idade muitas vezes é menor na graduação, né? Muitas vezes as pessoas moram com os pais, têm menos demandas, não trabalham ou trabalham em um estágio de meio período, já não tem tantas responsabilidades assim quanto é na pós-graduação, né? Não estou negando que exista as responsabilidades, né? Tem a ansiedade, tem tudo, né? São passos que a gente vai, degraus que a gente vai subindo, né? Quando a gente chega na pós-graduação, né, é uma dinâmica totalmente diferente. Geralmente a média de idade na pós-graduação, ela é um pouco maior, as pessoas já estão trabalhando na área, 30, 40 horas, muitos
já tem filhos, já tem casa com responsabilidade, e a demanda nessa pós-graduação, ela não é como é na graduação. Então, a gente, além das disciplinas que a gente tem que estar constantemente fazendo revisão de literatura, né? Então, a gente tem uma carga de leitura muito grande, a gente tem que ler, tem que absorver tudo isso, a gente tem que escrever, né? Digerir tudo aquilo, escrever para colocar no nosso artigo, na nossa tese, a gente tem que participar de evento, tem que aprender um segundo idioma, né? Quem não tem, né, no mestrado, aprender um terceiro idioma no doutorado. Então, quando a gente vê uma carga muito grande, parece que a gente não vai dar conta de tudo. E aí, né, tem gente até que fala, nossa, eu precisava que meu dia tivesse 36 horas, 48 horas, né? E às vezes, né, assim, não é o caso, né? Às vezes não é só uma gestão de tempo, mas uma gestão de comportamento. Então, já começo com uma reflexão aqui, que é perguntar para o pessoal, né, para quem está assistindo, qual tarefa que você tem evitado? Né? Que esse é um sentimento muito comum na nossa, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia na pós-graduação, evitar alguma coisa, né? Às vezes é uma disciplina que é muito mais difícil, que a gente está evitando acessar o material. Às vezes o professor, né, passou um livro, alguma coisa que a gente não está compreendendo e a gente, ou a tese, né, tá com aquela folha em branco gerando ansiedade e está com medo de iniciar, né? Então, né, fica essa reflexão do que a gente tem evitado. E a gente, às vezes, evita, né, um dia, uma semana, um mês, às vezes passa muito tempo e a gente está evitando aquela tarefa que poderia ser resolvida de uma maneira mais simples. Aqui eu coloquei um exemplo, né, como seria mais ou menos uma rotina na pós-graduação, né, que a pessoa já tem uma dinâmica de vida diferente, então chega ali de manhã, tem que se preparar para o trabalho, muitas vezes preparar as crianças, né, fazer o café, fazer toda aquela organização matinal, e vai para o trabalho, trabalha até meio-dia, tem um almoço muito rápido ali, de uma hora e meia, volta a trabalhar, chega final de tarde, vai pegar trânsito, vai fazer alguma questão logística, né? Vai passar no mercado, vai comprar alguma coisa, vai pegar a criança na escola, né? E aí, quando vê, vai chegar em casa, fazer janta, fazer as tarefas da casa e o tempo que sobra é 9 horas da noite, 9h30, quando a gente já está, né, extremamente cansado e tende a evitar as tarefas. Então, um resultado muito comum é essa exaustão, e com a exaustão, com adiamento, vem um sentimento de culpa, e o grande vilão, talvez, da pós-graduação, né, é a procrastinação, ficar deixando, adiando as tarefas, adiando até um momento que está muito acumulado e a gente tem que parar tudo para fazer aquilo. Eu não vou me ater muito a dados de teóricos, mas eu acho que é importante a gente trazer, né, um dado recente aí do Evans, né, que existe um risco 6 vezes maior de adoecimento mental na pós-graduação, né? 41% para ansiedade moderada e severa, né, excluindo aí os casos leves, e 39% para depressão moderada e severa. Então, é um dado bastante alarmante, né, considerando a população geral. E é importante que a gente esteja atento nesse processo, como o professor Rafael disse, às vezes o copo vai enchendo e a gente não vai percebendo, né? A gente vai achando que são outros fatores. Então, tem alguns sinais que é muito importante que a gente esteja atento, né, que são sinais de burnout na pós-graduação. A insônia, né? Às vezes a pessoa pode até ter um horário específico para dormir, mas não consegue adormecer, não consegue dormir bem, né? Um pouquinho mais para frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Dificuldade de concentração, irritabilidade, né? Qualquer coisinha já está irritando a pessoa. Cinismo em relação à própria pesquisa, né? A pessoa começa a pensar que a minha pesquisa não vai dar em nada, não tem impacto nenhum, né? Eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu gosto. E aí começa essa autocrítica intensa, desejo de abandonar o curso. Então, esses são os sinais que a gente precisa estar atento, né, de que alguma coisa está errada, porque geralmente a gente, né, tem uma certa abertura para fazer uma pesquisa que a gente gosta, que a gente tem interesse. Quando a gente está deixando de fazer aquilo que a gente gosta, que a gente se empolgou lá no início, né, então tem alguma coisa de errada acontecendo. Eu trago essa imagem aqui, né, como uma representação, um sentimento que muitas vezes a gente tem na pós-graduação. Está com as tarefas acumuladas, está ali, né, tem que escrever artigo, tem que ler livro, tem que montar uma palestra,
pensando no lazer, né? Às vezes a gente pega um dia para fazer tudo isso e fica pensando no lazer, pensando, principalmente no final de semestre. E quando a gente vai para um ambiente de lazer, que a gente tem um tempo, né? A gente vai para a praia, vai para um sítio e não consegue, né, se desvincular daquela, né, ficar pensando naquela tarefa que deixou de fazer, que poderia ter feito mais, né? E não consegue nem aproveitar o descanso. Isso é uma coisa bem característica agora da nossa sociedade, né? Antigamente a gente tinha os tempos bem divididos, como fala o filósofo Deleuze, né? A gente tinha o tecido estriado e o tecido liso, né? O estriado é quando a gente ia para o trabalho, né? A gente trabalhava, ia para a escola, ia para a faculdade, e depois ia para casa e a gente não pensava naquilo que a gente deixou lá, né? A gente tinha uma cisão muito bem definida. E hoje, né, com a tecnologia, com o smartphone, a gente está no trabalho, recebe mensagem da faculdade, a gente recebe mensagem da escola dos filhos, do esposo, da esposa, né? A gente está em casa, recebe ligação do trabalho, então tá tudo meio que misturado, né? Então a gente vive aí numa ansiedade constante, né, num estresse constante. E aí muitas vezes a gente não consegue descansar. Uma outra variável que entra nisso é, é essa ideia de que todo desempenho depende da gente, né? Que é tudo uma questão individual, né? E daí outro filósofo muito interessante que é o Byung-Chul Han fala lá na Sociedade do Cansaço que a gente fica nessa de desempenho, desempenho, desempenho e acaba na exaustão, né? Então é importante que a gente pare um pouco e reveja, né, o sentido daquilo que a gente está trabalhando. E aí, pensando em gestão de tempo, né, eu faço uma provocação saudável aqui, que muitas vezes não é uma falta de tempo. Né? A gente fala, preciso de um dia de 36 horas, mas muitas vezes não é isso. Né? Existem ferramentas de gestão do tempo, né, que são importantes, como Google Agenda, lista de tarefas, esses aplicativos como Notion, Trello, Planners, usar a técnica de timer, são todas estratégias muito importantes, muito válidas, né? Recomendo, faço uso de todas elas, acho que a maioria aqui faz, mas a gente pode ter todas essas ferramentas e não fazer um uso adequado. Então, talvez muito mais do que fazer uma gestão do tempo, é a gente fazer uma gestão do comportamento, né? Por exemplo, aqui a gente tem que entender quais são as contingências ambientais, né? O que que no meio onde eu estou inserido está afetando o meu comportamento, né? Dar um exemplo aqui de autoconhecimento e autocontrole. Se eu, né, estou querendo emagrecer, e aí eu já me conheço, sei que quando eu vou no mercado, eu costumo comprar um chocolate e um salgadinho. Aí eu quero evitar esse tipo de comportamento. Então, o que que eu faço? Né? Eu posso criar algumas estratégias. Posso ir no mercado depois de fazer uma refeição, que eu não vou estar com fome. Né? Isso é pensar, é refletir sobre o próprio comportamento e gerenciar ele. Não vou passar no corredor de chocolate. Né? Então, eu vou criando contingências ambientais para aquilo que eu desejo. Então, na pós-graduação, a gente tem alguns desafios, que é a esquiva, né? A gente evitar abrir o artigo que a gente tem que escrever, evitar de abrir a tese, evitar de ler o livro, de mandar mensagem para o orientador para perguntar alguma coisa. Então, a gente lida com sobrecarga, com perfeccionismo, dificuldade de iniciar, né? Isso aqui é um ponto fundamental. Muitas vezes quando a gente inicia, né, só o fato de iniciar, a gente já tem uma produção muito melhor. Medo de falhar, exaustão acumulada, e aí tudo isso levando para procrastinação. E para a gente entender isso, de um ponto de vista da análise do comportamento, todo comportamento ele vai ter um antecedente e uma consequência nessa área da psicologia. Então, tudo que a gente faz, né, todo comportamento que a gente emite, ele vai ter a probabilidade de aumentar ou diminuir a frequência. Então, se eu chego em casa, né, eu vejo que tem aquele livro que precisa ler, que eu acho que é um livro difícil, né, que eu estou com uma certa dificuldade, eu tenho, né, tenho que escrever e está difícil, eu penso, vou checar minha rede social antes, vou dar uma olhadinha no Instagram, né, e aí começo ali, começa a rolar o feed, quando eu vejo passou meia hora, né, passou o tempo que eu tinha que fazer, vem outra demanda e aquilo ficou para trás. O que que aconteceu aqui? Né, o que que operou? A ansiedade de ler o livro, ela foi aliviada com as redes sociais, né? O cérebro ali ficou muito satisfeito com aquele estímulo e
esse desconforto foi embora. Então, a probabilidade disso acontecer de novo no dia seguinte, ela aumenta. Então, a gente vai entrando num ciclo, né, num espiral descendente, porque todo dia a gente vai querer fazer a mesma coisa e se livrar desse desconforto, né? A gente tem que pensar que o nosso cérebro ele quer recompensas rápidas, né? É muito difícil para o cérebro pensar, né, que você vai ganhar um diploma, que você vai, né, construir conhecimento ao longo de 5 anos. Ele quer aquela satisfação imediata. Um outro exemplo é quando a gente recebe um feedback do orientador com muitas correções. Para algumas pessoas isso pode parecer negativo, né? Curiosamente é o contrário, né? Quer dizer que o orientador ele está preocupado com o seu trabalho, quer dizer que ele quer que você faça um bom trabalho, né? E se preocupa com a sua publicação e tal. Mas para algumas pessoas isso pode soar muito negativo, principalmente porque quem vem fazer a pós-graduação geralmente o pessoal mais dedicado da graduação, né? Muitas vezes tem isso, então tem um certo perfeccionismo envolvido também. E aí o que que a pessoa faz? Passa horas lendo artigos, se perdendo em artigo. Ah, achei interessante tal coisa. Mas tem que pensar, será que isso aqui agrega na minha dissertação, na minha tese? Né? E fica horas, 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 que a gente chama de procrastinação por overworking. Então isso leva a mais cansaço ainda. Quer dizer, leva dá uma ansiedade, a consequência é assim, alivia a ansiedade de escrever, né, de corrigir aquilo que o orientador passou, e também dá uma falsa sensação de que está produzindo. Mas no final das contas, o efeito disso é que a pessoa se vê com muito mais trabalho do que deveria. Tipo, a pós-graduação ela já tem bastante trabalho, mas quando a gente fica fazendo overworking, acaba tendo muito mais trabalho. Então a pessoa se vê sobrecarregada. E aí, antes de entrar em estratégias para lidar com isso, é importante a gente ter em mente uma coisa, que a motivação ela não vai surgir do nada, né? Todo comportamento ele vai ter um antecedente. Então é aquela coisa de ir na academia, né? Às vezes a pessoa está sem vontade de ir na academia, nossa, né? Não estou com vontade, não vou hoje, daí não vou amanhã, e a motivação, né, se perde. Então a gente precisa ter muito mais constância, né? A gente, né, não quero ir, vou sem vontade mesmo, né? Vai num dia, vai no outro, e assim a gente segue em frente. Às vezes pode acontecer de não conseguir, né? Nossa, não consegui porque furou o pneu do carro, não consegui, né, produzir hoje. Mas é como a dieta também, né? Volta no dia seguinte, volta a fazer, né, com toda a constância. Então, agora entrando em algumas estratégias de gestão do comportamento. Primeira estratégia é a quebra de barreira de entrada. Como eu falei, muita gente tem dificuldade em iniciar a tarefa e esse é um ponto crucial assim para a gente manter o nosso comportamento. A gente abrir o notebook, a gente pegar o livro que a gente está evitando, né? O livro está na mochila, mas eu não pego, né? O notebook está ali, mas eu não estou abrindo o documento. Então a gente abrir, né? Abrir esse documento, olhar e colocar uma meta que a gente consiga medir. Isso é muito importante. A análise do comportamento, ela funciona bastante porque ela trabalha muito com objetivos mensuráveis. Então, em vez de pensar, preciso escrever o artigo hoje, né? A gente pensa, nossa, eu vou escrever um parágrafo do artigo hoje, vou escrever a introdução, eu vou trabalhar 30 minutos no artigo, que é o tempo que eu tenho, né? Isso funciona muito mais para o nosso cérebro do que eu vou escrever um artigo inteiro. É porque quando a gente coloca uma tarefa gigante, o cérebro ele já cria uma resistência muito maior. Então, quando a gente coloca tarefas pequenas, e a gente tem essa iniciativa, é muito mais provável que a gente consiga fazer aquilo, né? Se não tenho 30 minutos, que tenha 20, 15 minutos, mais que a gente se proponha a fazer aquilo todos os dias. Estratégia 2, eu coloquei aqui bastante coisa, porque eu acho que aqui é o mais importante, que o ambiente modifica o comportamento. Então, às vezes não parece, a gente pode não perceber, mas o ambiente onde a gente está inserido, ele tem sim uma influência sobre o nosso comportamento, por mais que a gente não perceba. Então, assim, é muito importante que a gente planeje ilhas de produção, né? A gente trabalha muito com agenda, então identificar quais são os momentos que eu tenho ali que eu consigo produzir. Nossa, eu tenho 15 minutos no meu almoço, não dá para fazer nada. Não, mas talvez dê para ler se não dá para ler um artigo todo, dá para ler umas 5 páginas de um artigo, né? Tem 1 hora de noite, então 1 hora dá para escrever 2 parágrafos, 3 parágrafos, né? Que seja um parágrafo, mas
identifica esses momentos de produção ao longo da semana. Criar um ritual de entrada também é um facilitador desse início dos trabalhos, né? A gente, eu particularmente gosto de pegar um café para começar a trabalhar, deixar minha garrafa d'água, dar uma organizada ali na minha mesa, né? Olhar o meu quadro de tarefas, o que eu tenho que fazer ali naquele dia e iniciar. Então, é sempre bom ter esses rituais porque eles ajudam muito a gente ter esse começo, né? E começar geralmente é uma parte mais difícil. Então, deixar uma água, um petisco, um café, né? A coisa do café, gente, é importante a gente lembrar aqui da neurociência, né? Café até às 14h59 ali, porque a cafeína vai ficar no nosso corpo até a noite. A gente não quer que ela prejudique o nosso sono. E assim, a cafeína também ela tem efeito até um certo ponto, né? Ali 2, 3 xícaras, porque passando disso começa a ter um efeito negativo, começa a ter efeito ansiogênico, né? Então, ter cuidado com isso. Mas é importante deixar essas coisas, né? A probabilidade de eu sair da frente do computador para pegar água tendo uma garrafa de água do meu lado é quase zero, né? Não vou dizer que é zero, porque, né, em humanas a gente é difícil a gente falar de zero, mas assim, se eu deixo o meu ambiente preparado, é muito mais fácil de eu me concentrar. Combinar com os familiares, né, quem vive com um parceiro, né, quem vive com outras pessoas, de ter esse momento, né, avisar, olha, vou ficar aqui meia hora trabalhando, vou ficar aqui uma hora trabalhando, né, você pode olhar as crianças, né, você pode não me interromper, né, deixa para depois, e assim a gente consegue fazer as coisas mais tranquilamente. Deixar o celular em outro cômodo ou fora do alcance da vista, porque quando a gente está diante de uma tarefa que é relativamente aversiva, que é difícil, o nosso cérebro ele fica só esperando o momento de fugir dela. Então, assim, o celular vibrou, acendeu a luz, que eu vi uma notificação, eu já começo a pensar, será que é aquela mensagem lá que eu estava esperando? Será que é alguma coisa urgente? Será que isso? E, né, o foco se perdeu. Então, né, muito importante deixar o celular, né, desligado, em outro cômodo, fora do alcance, e resolver o que tem para resolver depois daquela ilha de produção que você planejou. Não abrir aplicativos, sites desnecessários, né? Às vezes a gente que trabalha na clínica tá ali diante do documento e pensa, nossa, tem que ver a agenda de amanhã, né? Coisas que podem esperar. Nossa, vou olhar o WhatsApp aqui. Então, gente, é o caminho para perder o foco também. Ruído branco ou música instrumental, né? Já tem comprovação de que ajudam na concentração também. Muitas vezes isolam ruídos de fora, né? Porque se eu tenho meus filhos ali, mas eu sei que eles estão lá com a minha esposa, daqui a pouco eu ouço um choro, né? Já começo a pensar, o que é aquilo, né? O que está acontecendo? Então qualquer barulho, alguém bate na porta, eu já fico pensando, quem será que é? Quem chegou? Então a gente evitar essas pequenas distrações e criar um ritual de saída, né? Esse aqui também acho que é outro fator bastante relevante, porque muitas vezes a gente está ali na constância, né? Está produzindo, né? Eu fiz um parágrafo, fiz dois, fiz três, e aí amanhã eu continuo daqui. Né? A gente tem que sair antes de estar cansado, isso é uma coisa importante. Vou continuar daqui amanhã, mas amanhã não dá porque furou o pneu do carro. Tá, um dia que eu não produzi. No dia seguinte, precisei levar meu filho na UPA, porque, né, pegou uma virose. Não produzi no outro dia. Daí, e assim, a gente passa 3, 4 dias. Quando a gente volta, muitas vezes a gente não lembra muito bem onde estava, o que estava lendo. Então, é importante que a gente anote ali para a gente voltar e não ficar revisando o trabalho lá desde o início, porque isso acaba gerando uma perda de tempo, né, quando a gente não tem muito tempo. A terceira estratégia é o contra-controle ao perfeccionismo. Como eu disse, teve um colega que falou aqui ano passado, no Papo com Consciência, que na pós-graduação, né, estão todas as estrelinhas da graduação. Às vezes a gente se vê ali e começa a bater uma síndrome de impostor, né? A gente vê que, nossa, aquele colega lá, ele publica demais, né? Ele é muito bom na oratória. Então, a gente evitar essas comparações, né? E lembrar que a gente vive realidades diferentes. Às vezes o colega ele tem dedicação exclusiva, ele consegue, né, não trabalhar, né, se dedicar só à pesquisa dele, né? E mesmo que ele trabalhe, que a gente tem de realidades diferentes. Ele pode não ter filhos, né? Eu posso. E a gente geralmente se compara com quem está produzindo mais, né? Então aí
tá uma armadilha. E aí acaba que a gente fica naquele pensamento, eu preciso fazer um artigo perfeito, né? Ou então responder todas as críticas que o meu orientador fez na minha tese. E às vezes a gente não vai conseguir responder tudo. A gente precisa, né, devolver o documento e dizer, olha, não entendi essa parte, né? Preciso de mais orientação nisso aqui, né? E aos poucos a gente ir fazendo, porque senão o que é o perfeccionismo? Ele anda de mão dada com a procrastinação, né? Se a gente fica, não, não vou fazer hoje porque 15 minutos eu não vou resolver, né, da maneira que eu desejo. Daí deixa para amanhã, deixa para depois. Não, vou deixar para o sábado que eu tenho 5 horas e daí eu faço com qualidade. Acaba não conseguindo. E aí vai chegar, vai fazer lá no final do prazo, né, quando falta 3 dias para entregar o trabalho, faz um trabalho com uma qualidade não tão boa, né? Então o resultado acaba não sendo ruim, não sendo bom do mesmo jeito. Então, por isso, novamente, a importância da gente manter uma constância. E a estratégia número 4 é o descanso, né? Parece que não é uma estratégia, mas é muito importante. A gente que é da linha, né, da neurociência, principalmente, que se debruça bastante sobre isso, a gente sabe a importância de uma noite de sono bem dormida, né? Muita gente, né, com trabalho na clínica, muita gente às vezes acha que chega com sintomas de TDAH, fala que não, né, eu não consigo lembrar das coisas, não consigo me concentrar. E, na verdade, a pessoa está só tendo noites de sono muito ruins, né? Então é importante ter uma rotina de sono. A literatura diz para a gente dormir no máximo aí até as 22 horas, né? Sei que pode ser um desafio para muitos, mas é importante que a gente durma aí de 6 a 8 horas por noite, que a gente consiga entrar, né, no sono profundo, para o cérebro fazer essa limpeza, consolidar memórias, né? Se a gente estuda e a gente não tem um sono bom, a gente tem muita tendência a perder aquele conteúdo que a gente estudou. E também outro fato interessante é que tem gente que fala, ah, mas eu produzo melhor à noite. Isso é um mito, né, gente? Não existe perfil noturno. A gente tem as pessoas que acordam mais cedo, ali por volta das 5, 6 da manhã, e aquelas que acordam ali entre 7 e 8, né? Os perfis matutinos, vespertinos, e os intermediários. Mas não existe esse tipo de perfil que eu produzo melhor depois das 10. Isso é um mito que já está comprovado. Eu coloquei aqui o exemplo do Pomodoro, porque o Pomodoro, para quem não conhece, ele funciona assim, né? Trabalha 25 minutos, focado, descansa 5 minutos. Trabalha mais 25 e descansa mais 5, trabalha mais 25 e descansa por meia hora. O que acontece muitas vezes que a gente vê? As pessoas, nesse meio tempo, elas vão olhar o celular, ou vão assistir alguma coisa, né? Ou vão fazer alguma coisa que vai continuar estimulando o cérebro. Então, esse tempo que era para o cérebro estar descansando, ele vai estar ali sendo estimulado novamente, né? Esses dias até o Wesley estava falando sobre isso, né? Como a gente vem perdendo em criatividade, porque aquele tempo que a gente está no elevador, né, que a gente está dirigindo, às vezes a gente já está com o aplicativo ligado, tá olhando ali, tá ouvindo música, que também é estimulação, ou a gente tá rolando rede social, respondendo e-mail, e isso não é descanso para o cérebro. Ali a gente tem que lembrar que a atenção ela tem picos aí de 40 minutos a uma hora, né? Se a gente planejar, vou ficar 3 horas seguido trabalhando, não vai conseguir, né? Vai ter uma hora que o cérebro ele vai desfocar, vai começar a ir para outros lugares e daqui a pouco a gente está ali, né? Leu aquele parágrafo 5 vezes e ainda não entendeu o que está escrito, né? Justamente porque é a hora de fazer uma pausa. Coloquei esse gráfico aqui para a gente lembrar de fazer pausas saudáveis. Então, o que é fazer uma pausa saudável? Uma estratégia que o pessoal da neurociência também indica é que a gente tenha um mural, né, e a gente vai marcando o nosso desempenho. Né? Hoje eu consegui produzir e amanhã, né, a gente coloca uma grade e vai marcando os dias que a gente conseguiu produzir. Isso serve de reforço positivo, porque a gente vai chegar, vai olhar para aquele quadrinho e vai pensar, nossa, estou conseguindo produzir aqui. Né? E vai se cobrar para produzir também. Nessas pausas é importante a gente sair e fazer alguma coisa que gosta, né? Levanta, né? Quem gosta de se alongar, vai comer uma fruta, vai olhar dar uma olhadinha para a rua, né? Tem esse sky gazing agora, né? Que é olhar para o céu para a gente sair um pouco da frente da tela. Então fazer essa pausa de maneira saudável, que o nosso cérebro possa de fato descansar. E
a gente se programando, a gente ter de fato o descanso, a gente ter períodos específicos para descanso, né? No final de semana, a gente, né, quem gosta de ver série, quem gosta de sair, a gente ter esses momentos de lazer sem culpa, a gente saber que a gente vai ter um momento exato, um momento programado para a gente estar produzindo aquilo que a gente precisa fazer. E aí, gente, se encaminhando para o final, vou recapitulando as estratégias comportamentais. Então, é não esperar pela motivação, né? A gente tem que contar muito mais com a constância, ter foco no comportamento observável, né? Então, vou produzir hoje um parágrafo, dois parágrafos, vou trabalhar 15 minutos, 20 minutos, é isso que a gente precisa medir. Separar um tempo, né? Preparar o ambiente, né? Quem gosta de organizar ali a mesa, deixar uma comida, deixar um café, deixar uma água, né? Ter os seus rituais, cuidar do sono, é importantíssimo. Então, fazer essas pausas de descanso de fato, ter um lazer, usar o reforço saudável e racionalizar esse nosso perfeccionismo que às vezes também é um grande vilão. E aí, o que eu posso fazer para amanhã? Então amanhã faça isso. Escolha uma tarefa que você está evitando, defina 20 minutos do dia, né? Pega um tempo de 20 minutos, protege esse horário, né? Fala para as pessoas que você vai estar trabalhando, desliga o celular, né? Deixa ele em outro cômodo, faz aquilo que precisa ser feito e para antes de se sentir cansado, né? Aí você vai perceber que esse tipo de produção ele gera muito mais resultado do que períodos de grandes tentativas, né? De períodos, blocos de 5 horas, de 3 horas, fazendo um pouquinho cada dia, a gente consegue muito mais. Então, organizar o tempo não é fazer caber mais tarefas, é conseguir sustentar uma rotina sem que a gente caia em adoecimento, certo? Muito obrigado, gente. É isso. Muito bom, Carlitos, muito bom. Foi legal te escutar porque percebeu algumas coisas que eu já faço, assim, que fui aprendendo quase que como estratégia de sobrevivência, assim, no feeling ao longo do tempo. E daí ver tu falando aqui é bacana. E ver algumas coisas que eu também faço meio errado, assim, e que faz sentido quando tu falou aqui, né? Por exemplo, de trabalhar, parar antes de chegar na exaustão, né? Isso é uma coisa que eu não me policiava e com frequência não faço. Eu espero estar bem cansado e agora tá na hora de parar. E eu acho que faz sentido isso que tu falou, né? Se a gente parar um pouquinho antes, é bem interessante. Fiz algumas anotações aqui antes de passar pro pessoal aí, caso queira falar alguma coisa, vai compartilhar algo que eu faço, que é essas pausas, assim, né? E nesses momentos, quando eu tô assim um pouquinho saturado durante o dia ali fazendo alguma coisa, um artigo, corrigindo, uma dissertação, enfim, das várias coisas que a gente tem que fazer aqui na frente da telinha, eu tô meio saturado assim, daí eu faço isso já, né? Algum tempo, de dar umas pausas pequenas, assim, de 5 minutos, por aí. Daí nesse momento eu faço uma pergunta bem honesta pra mim, assim, Rafael, o que que tu tá afim de fazer agora? O que que tu quer fazer agora? Tipo, eu tô de saco cheio, desculpa a palavra, daquele negócio que tá ali na minha frente, né? Fala, Rafael, o que que tu tá com vontade de fazer agora? Daí, pô, vontade de ir lá botar uma água na plantinha, assim. Daí eu pego, tá, então faz isso que tu tá afim. Tenta escutar ali, vou lá e faço. Porque teve um tempo que eu não fazia isso, Carlitos, porque eu perguntava assim, nossa, cara, 1 milhão de coisas pra fazer, eu tô aqui botando água na planta, o que que é isso, né? Vai lá fazer o que tu tem pra fazer. Mas daí como eu coloquei isso como uma estratégia de descanso mesmo, ali naquele... Daí eu me permito dar uma resposta mais honesta possível, sei lá, fazer nada, deitar ali no sofá uns 5 minutos. Eu vou. Só que às vezes eu acabo trocando isso por outros estímulos também, que tu falou aqui que não é interessante, né? E daí essa vai ser o meu policiamento nesse momento. Eu troco por outro estímulo que eu tô afim de fazer. Ah, tô afim de mexer nesse outro negócio. E daí eu vou mexer numa outra coisa, né? Que não é tão assim isento de estímulo. Então é bem legal isso aí. E no mais, muito bacana, assim. E esses momentos do nada, que eu escutei aquela fala do Wesley, eu acho que faz muito sentido, né? De a gente se permitir ficar no ócio ali um tempinho. E quando eu escutei a fala dele, eu também lembrei assim, ó, eu tenho esse lado, esse lance da poesia na minha vida, né? Que eu gosto de escrever poema e tal. E também das ideias que vêm, né? E eu tava pensando, quando ele fez aquela fala, eu refleti sobre algo que eu não tinha refletido, que é todos os meus poemas, eu acho que todos, cara, e boa parte das ideias que eu tive vieram do nada, do momento do nada. Não vieram no momento que eu tô olhando o celular, que eu tô olhando no Instagram, que eu esteja. Entende? Não foi assim, veio, foi do ócio completo, assim, do nada.
tá ali, sei lá, de boa numa rede, deitado, de repente começa a vir uma coisa, entende? E daí vira um processo ali, inclusive. Mas eles precisam do nada para surgir. E a gente tá matando esse nada mesmo. Acho que isso é um problema, assim, esse ócio e tudo mais, assim. Show, Carlitos. Muito feliz em te escutar. Fez muito sentido para mim tudo que tu falou e agregou bastante aqui. Pessoal, quem quer comentar alguma coisa, temos um tempinho aí. Eu acho que é importante esse momento também. Fiquem à vontade. Tô vendo aqui alguns Eu vou comentários. iniciar, posso? Não Claro, fica à levantei a vontade. mãozinha, mas eu acho que eu não estou passando na frente de ninguém. Não vejo nenhuma mão levantada aqui. Fica à vontade, Mas Gia. eu acho que esse nosso momento, para além de trazer informação, compartilhar estratégias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, e isso vale para nós, professores, para quem está aqui no mestrado, no doutorado, enfim, para todos, também é relatar como a gente se sente diante dessa fala, dessa abordagem de hoje, porque às vezes isso que o Rafa traz da exaustão é uma coisa que eu sinto, estou vendo aqui o professor Daniel certamente sente, a professora Ana Paula. Então, os professores também sentem esse cansaço, não são só os alunos. Sim, Nós também, e aí, não sei se eu posso usar o plural, mas eu, às vezes, me sinto tão cansada que eu fico adiando atividades que eu consigo resolver rapidamente. Mas o primeiro passo para pegar aquele trabalho é o que me trava. Porque sim. na minha cabeça já vem mil coisas. Bom, eu tô com a minha agenda programada para a semana. E aí eu tenho aquelas coisas que eu resolvo em 1, 2 minutos. Eu vou priorizando essas coisas menores. E aí aquela dissertação, aquela tese, aquele projeto que irão me demandar mais tempo e mais concentração, mais atenção, eu acabo deixando. Porque inconscientemente ou conscientemente, não sei, eu percebo que o meu cérebro já está cansado. E aí eu não quero mais aquela sobrecarga. Então, às vezes, aqui os psicólogos que estão na nossa sala, às vezes eu sinto essa dificuldade de administrar a exaustão do meu cérebro. Isso é um complicador, porque, como eu disse no início, são coisas que eu posso resolver rápido. Mas eu tenho uma dificuldade, quem sabe tu podes até me ajudar, Carlitos, me trazendo alguma estratégia que eu poderia utilizar para reduzir isso. Se eu pego um trabalho para fazer uma leitura ou uma demanda que eu tenho para resolver e que eu coloco na minha cabeça, bom, isso aqui eu vou resolver, eu tenho 20 minutos, eu tenho 30 minutos para resolver essa demanda. Eu mentalizo isso antes de iniciar na demanda e eu preparo minha mesa, eu trago a minha água, eu trago meu café. Normalmente, trabalhos que demandam mais atenção eu faço no período da manhã, que o meu cérebro está descansado e o que é mais automático eu deixo para tarde. Porém, se eu pego aquele, vou citar aqui aleatório, eu pego um projeto para fazer leitura. Eu li o primeiro parágrafo, eu começo a encontrar uma sucessão de erros, de dificuldade de leitura, uma linguagem um pouco mais travada, um texto que não flui. E aí, independente de quem seja esse trabalho, mas eu estou no meu trabalho que é avaliar aquilo. E aí eu encontro esses entraves no meio do percurso. Isso me gera estresse, irritabilidade, desapontamento. Eu não venço no período que eu tinha destinado para vencer. E eu acabo deixando aquilo de lado por um tempo muito maior do que eu gostaria. E eu não sei lidar com isso. Existe alguma dica, alguma estratégia? O que que eu faço para manter a calma, a tranquilidade, para continuar uma leitura, mesmo quando ela não está fluida, para eu vencer naquele tempo que eu destinei? E não sentar e chorar. Antes que tu me diga, sente e chora. Não, eu não posso sentar e chorar. Bom, professor, uma estratégia que a gente usa muito é dividir a tarefa, né? Se tá muito, esse trabalho ele tá muito pesado, né, vou ter que ler o projeto inteiro ali, tá muito complicado, hoje eu vou ler só a introdução, né? E já vai ser suficiente para me exaurir ali, né? Então, para me cansar, para me irritar. Então, botar uma meta, ou até menos, né? Eu vou ler metade da introdução, vou ler uma página, como eu disse ali, para não, para tentar reduzir um pouco essa resistência, né? Daí você já vai sabendo, né? Chegou ali, viu que aquele trabalho, nossa, esse trabalho aqui tá muito difícil, a leitura tá muito truncada. Acho que eu vou ler hoje 2 páginas e eu, né, vou agendar ele para um outro horário, né? Que outra hora eu continuo. A divisão de tarefas é uma estratégia que a gente usa bastante nesse tipo de situação.
Vou tentar essa estratégia, tentar fracionar, porque é uma outra dificuldade que eu tenho. Quando eu começo uma leitura, eu preciso fazer a leitura inteira. E isso não vale só para leitura. Os meus alunos, eles sabem que, se quiseres descompartilhar, a gente Isso, consegue ver verdade. a demais população aqui. Até quando a gente vai fazer alguma atividade no próprio laboratório, eu sempre oriento os meus alunos. Destinou a fazer uma técnica, vai fazer aquela técnica, claro, que tem os pormenores de técnica, de evitar viés e tudo mais. Mas se é para fazer aquilo naquele dia, faça tudo naquele dia. E aí, uma leitura, na minha cabeça, também segue essa regra. Se eu vou ler um projeto, eu tenho que ler ele inteiro, para seguir a minha linha de raciocínio. Porque se eu fico fragmentando, eu perco a linha de raciocínio. Aí, se eu for dividir, no dia seguinte, eu vou ter que voltar, ler aquilo que eu já li, para recuperar o raciocínio e seguir. E aí, eu vou precisar dispor de um tempo muito maior. Mas é uma particularidade minha e a gente já venceu aí 4 meses do ano. Eu sinto que quando a gente vai se aproximando pela metade do ano, as coisas ficam um pouco mais cansativas. Mas eu socializo isso, claro, para pedir ajuda também nesse quesito e vou tentar dessa estratégia. Mas para que os nossos alunos saibam que quando vocês se sentem cansados, quando vocês se sentem esgotados, ficam procrastinando, ou se sentem desapontados com uma série de sugestões que o professor manda, que o orientador manda, não é um sentimento só de vocês, a gente também compartilha desse sentimento. Então, é recíproco. Não é só com os alunos que acontece, tanto é que os professores foram convidados a estar aqui, porque saúde mental é válido para todos, todos precisam ter ela para a gente seguir em frente. Então, é um cansaço que acontece com vocês e acontece conosco também, em que a gente precisa administrar para seguir a nossa trilha. Mas te agradeço, Carlitos. Muito obrigada. E só aproveitando um pouquinho o gancho da Gi, que essa é uma dificuldade minha também de interromper no meio, assim, eu gosto de iniciar e terminar já. Daí o Carlitos deu uma dica ali que eu nunca tinha pensado nisso, ao longo da fala dele, que é aquele negócio de às vezes fazer, né, botar ali, não, eu vou terminar nessa parte do texto, não precisa ir até o fim. Só que às vezes botar uma notinha, né, uma coisinha ali que reflete muito o que eu tô sentindo naquele momento ali, coisa de uma frase, duas. E no outro dia, eu lendo aquela notinha, eu meio que já posso voltar de repente daquele ponto onde eu parei, assim. Eu vou fazer esse teste, Carlitos. Eu nunca fazia isso e eu acho que pode ser uma boa estratégia. Vou testar também. Tem a professora Bettini colocou aqui um comentário bem interessante. Adorei as dicas, parabéns e obrigado, Carlitos, especialmente no final. Organizar o tempo não é fazer mais tarefas. Isso mesmo. No mundo agitado que temos, onde até no trânsito estamos ouvindo podcast, eu faço muito isso, inclusive, para ter ideias de pesquisa e para aproveitar o tempo, entre aspas, né? Ela aproveita para fazer uma pergunta, Carlitos. Como amenizar o perfeccionismo, né? Se tiver alguma sugestão, agradeço. Isso é uma coisa que me afetou por muito tempo, ainda me afeta um pouco, eu acho. Mas eu já melhorei um bocado, assim, eu considero, né, comigo mesmo. Mas o perfeccionismo realmente. E tu falou, né? Uma coisa que eu achei bacana, Carlitos, que tu falou que geralmente os alunos da pós, enfim, a comunidade da pós é uma comunidade que tem esse traço já, talvez, né, de ser um pouco mais perfeccionista, se exigir um pouco mais, tal. Por isso talvez esteja aqui, inclusive. Tem um determinado ponto que isso é ruim pra caramba, né? Então, e a procrastinação, como tu falou, é amiga do perfeccionismo, né? A gente fica querendo fazer perfeito e não faz nada, no final das contas. Então, tem alguma dica aí para a professora Bettini, para nós outros que temos esse mesmo problema aí? Como eu disse, o perfeccionismo é é importante a gente lembrar de não estar se comparando, mas para além disso, gente, existe uma carga real de trabalho também, né? A gente Isso. não pode negar isso. A gente pode ter muitas estratégias, mas às vezes a gente não vai dar conta de tudo. Então, uma coisa que a gente precisa também ter em mente, né, será que não estou fazendo coisa demais, né? Vocês falaram aí da sobrecarga dos professores, eu vivo perguntando, né, aqui para o Josiel também, como é que vocês conseguem, né, tipo, orientar 20 pessoas, 20, 30 pessoas, não sei quantas são, né, e ler todos esses projetos e publicar artigos que, né, publicam direto. É, Claro, a gente vai adquirindo estratégias com o tempo, né, no começo é mais difícil, né, quando a gente entra na pós, né, no mestrado, doutorado principalmente, é muito mais difícil a gente começar a aprender como é que se escreve um artigo, né, toda a metodologia, e depois vai ficando mais fácil. Mas é importante que tenha essa noção de realidade, né? Será que eu não tô em sobrecarga mesmo? Né? Será que... Porque às vezes a gente está, de fato, com muitas tarefas, a gente, de fato, não tem tempo para aquilo tudo, e aí
o perfeccionismo só vai gerar sentimento de culpa, né? Isso mesmo. A Betina coloca ali, será que estamos sobrecarregados? Será? Via de internet. E é É, isso. Tem isso também. Muito é, bom. é. O... Oi, me ouvem? Sim, sim. Fica à vontade, Daniel. Estão vendo aqui? É, Carlitos, agora é um ponto realmente que a gente já se perguntou, né, os professores, e como coordenação a gente já até pediu para os professores delimitar ali, né, o número máximo de orientações, para baixar um pouco o número de orientações, porque realmente tem bastante demanda. Parabéns, Carlito, pela tua apresentação, pela tua explanação dessa parte, achei bem interessante, né, e eu costumo fazer, né, eu acho que o ponto bem importante da tua fala ali é essa questão de fazer um pouquinho por dia, né? Aprender a gente fazer um pouquinho por dia e não deixar de fazer porque não vai conseguir, né, terminar ou não vai conseguir, né, chegar àquele objetivo que a gente imaginou, né? E para, às vezes, assim, né, vários pontos que tu apresentou aí, né, eu já tenho acompanhado alguns especialistas na área, por exemplo, gestão do tempo, né, a tríade do tempo, por exemplo, Christian Barbosa, tem um livro bem interessante, não sei se o pessoal conhece, né, é bem legal, ele propõe isso, ele tem uma classificação também das coisas, né, ele bota as coisas urgentes que você tem que resolver, né, naquele momento, e, e as coisas urgentes, elas têm que ter uma porcentagem, geralmente 20% do teu tempo tem que ser coisas urgentes, né, e às vezes a gente vai deixando, e às vezes 60, 70% do que o nosso editor vai fazer é coisa de urgência. E aí que vai deixando na ansiedade, né? Aí depois, né, que é aquela coisa do dia a dia, tem que responder na hora, tem que entregar aquele trabalho, aquela correção, aquele artigo, enfim, né? E depois tem as coisas importantes, né, da gente, que são as coisas que é de fazer atividade física, né? Estar com a família, aprender uma nova língua, fazer coisas que realmente faz o ser humano desenvolver. Essas são as coisas importantes. Quanto mais tempo eu perco na urgência, menos tempo eu vou ter para as coisas importantes da vida, né? E além de tudo, tem as circunstanciais, né? Que é uma coisa que deve ocorrer muito, né? Com a Gislaine, um pouco menos comigo, que é o cara liga, "Ó, amanhã tem uma reunião." E a agenda estava toda cheia de coisa, e amanhã tem uma reunião que vai te comer a manhã inteira. E aquilo ali, o que que acrescentou? Ela era importante estar lá para tomar alguma decisão, às vezes nem era importante estar lá, era só para, né, estar assistindo e estar marcando presença, e aquilo ali acaba quebrando no meio, né, toda a programação que ela tinha para ler as coisas e tudo mais, né? Então, esses circunstanciais, são coisas burocráticas, coisas que, né, que te prende e que te toma muito tempo das coisas, né, que você deveria estar fazendo das coisas importantes ou as urgentes, né? Reduzindo o tamanho da urgente para que as circunstanciais, as, as importantes, né? Você aproveite mais para as coisas importantes. Então é uma coisa assim. Agora né? Mas essa questão de estar fazendo pouquinho, eu lembro para mim é, implementar bastante. Eu lembro de um ditado, de uma fala da minha avó que era assim, né? De grão em grão que a galinha enche o papo, né? E aí eles falavam muito isso, né, antigamente. E é isso, é fazer devagarinho, quando você vê, você vai ter aquilo completo, né? Então é uma coisa bem importante para a gente poder seguir em frente, né? Mas uma coisa que eu acho que está acontecendo também, né, falando ali nessa questão que a Gislaine falou, também é essa questão de hiperestímulos com as redes sociais, porque a gente está, quer queira ou não, a gente tem que estar checando, né? Tem coisas que são, a gente se atualiza por algumas coisas pelas redes sociais, não tem como, né? Como você falou, antigamente a gente se perdia por e-mail. Eu lembro quando eu fazia a faculdade, o doutorado, ali, mestrado, eu checava várias vezes o e-mail. Não era, galera, mais tempo que não tinha WhatsApp, a gente checava o e-mail direto. E aí eu ia para o laboratório, checava o e-mail no laboratório. Aí daqui a pouco comecei a acessar pelo celular, daí eu estava andando, pegava o celular, olhava o e-mail.
o e-mail, imagina, né? Agora tem redes sociais, tem tudo, piorou muito, né? E aí o cérebro fica. E aí isso a gente vai perdendo aquela capacidade que nós tínhamos muito, né? Que era concentrar naquele assunto e aprofundar e podia ficar ali direto, né? Então, geralmente era 3 dias, era sexta, sábado, domingo escrevendo paper, lendo e todo dia indo até 2 da manhã. Essa era a rotina, né? Doutorado foi isso, foi 6, 7 anos assim. Nós tocávamos os projetos nossos e mais 20 e poucos projetos de cada aluno que aparecia, né? Professor Adair fazia uma parceria em Santa Maria, chegava o cara, chegou o cara, pessoal, vai ali com o Daniel e com a Leite, que eles vão tocar o experimento e vão mostrar para vocês as rotinas e tal. E aí o pau pegava, né? Lembro, o José veio de Santa Maria, lá do professor Carlos, né? Veio fazer farmacologia, mestrado em farmacologia ali. E era assim, né? Aí a gente trabalhou com melatonina, estabelecendo um laboratório, professor fazendo pesquisa ali, e era sempre nessa coisa. Agora, né, aquele tempo como a Gislaine falou ali, de sentar e fechar, aí a gente, com essa, né, essa superficialidade que a gente tem por causa realmente das redes sociais, a gente acaba perdendo muito essa capacidade, né? Mas é isso, é se policiar ao máximo, mas é complicado, né? Vencer, deixar no cômodo e fechar, caviar o quarto e para focar nas coisas, né? Então, é isso aí. Eu acho que uma coisa bem importante, que, por exemplo, professores que já estão acostumados com 15, 20 anos escrevendo papers, que mais ou menos é isso que a gente está, né, Gislaine? Hoje eu acho que é fundamental a gente aprender bem o uso da IA, porque a gente, como já sabe construir, já sabe pesquisar, para aperfeiçoar e potencializar. Então, isso é uma coisa para melhorar o tempo da gente, né? Para não ficar horas e horas ali, né? E outra coisa é delegar, né? Uma Bettine falou ali, acho que delegar é importante, porque aí você tem que realmente reduzir o perfeccionismo e delegando, até porque é importante, um professor, ele vai ensinando, né, jogando os desafios na mão do aluno. E aí ele é obrigado, né? E deixando. Eu sei que isso é difícil, né? Eu também tinha bastante dificuldade em centralizar, sempre centralizando, sempre lendo, sempre escrevendo, sempre, né? E sendo o ponto principal, né? Mas o aluno ele tem que, né? Ele devagarinho ele vai assumindo esse protagonismo, né? E aí que nós precisamos de alunos protagonistas, né? Nós professores, né? A gente tem que ter cobrança em cima do professor, mas também tem a cobrança em cima do aluno, né? Pô, o aluno está fazendo mestrado, o cara está fazendo doutorado. Então, acho que todo mundo tem que se pensar, estou fazendo doutorado. Quais são as minhas responsabilidades? Eu tenho que publicar? Tem que publicar, o aluno do doutorado tem que publicar. Tá, não tem que publicar 50 papers, 10 papers, 20 papers, mas ele tem que estar sempre trabalhando num projeto, né, num projeto de ponta. Né? Hoje a gente é conceito 6 por causa de todo esse empenho de todos os professores e de todos os alunos, né? A publicação dos alunos é um índice que a gente tem aí despontando, né? Bem paralelo bem junto com as federais, né? A gente vê que as USP, né? Federal de Santa Catarina, né? Rio de Janeiro, eles têm produções até menores que a gente a nível de discentes, né? Então, é um mérito que foi construído junto com os professores, os alunos, né? E, então, é algo que a gente tem que ir trabalhando isso, né? Ao longo para que realmente tem que chegar ao equilíbrio, né? Que não adianta produzir, 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 né? E aí eu tenho o exemplo do meu orientador, que foi o número 1 da Federal de produção científica, né? Só que hoje, né, que ele está com 52 anos, ele infartou e faleceu. Né? Então faz a gente pensar, né, o quanto que a gente, né, o que vale a pena, né? E eu estou fazendo uma parceria com um psicólogo, chama Valmir Bandeira, de Porto Alegre. E ele tem um método,
né, que a gente até está conversando com o professor Mauri, já apresentei ele para o professor Gislaine, ele tem a teoria dos pensamentos intrusivos, né? E aí eu fiz uma sessão com ele ali para entender, para a gente poder trabalhar, e ele quer trabalhar os professores da Unisul e quer trabalhar os alunos também da universidade. Então o pensamento intrusivo, né? Então a gente está trabalhando e aí vem, né? Ele fala, como é que tá a tua lista? Como é que tu fala trabalhando? Fala assim, eu crio uma lista no início do dia e no final do dia eu tô com o dobro da lista, né? Dobrou a minha lista ao longo do dia. Porque vai aparecendo esse pensamento intrusivo, tem que fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E aí daí ele chama de app, são os aplicativos do cérebro, pensamento intrusivo. E aí ele fala, né, por exemplo, aí vem o perfeccionismo, né, como a Bettine comentou, o perfeccionismo. É um app que tá, mas por que ele tá vindo esse app? Então ele trabalha com cada app, sabe? Né, eu tenho um malabarista que quer segurar tudo, né? Tem tudo certinho, até já tem, depois eu te mando ali, Rafa, para te ver os aplicativos que ele criou assim, ele trabalha isso, e ele vai para a pessoa ir se entendendo, né? Ela ir ressignificando o que veio esse pensamento, e o que mais incomoda a gente ao longo do dia são os pensamentos intrusivos, que faz tu parar de trabalhar e já pensar em outra coisa e sair do foco, são os pensamentos intrusivos. E aí ele vai trabalhando cada app, né? Só que ele tem uma explicação inicial que ele consegue desenvolver, que qualquer pessoa, né, assistindo àquela apresentação, ele já consegue se direcionando, né? Então são várias, né, são 6 sessões o método dele, e é um método para organizar a gestão do tempo, organizar esse pensamento intrusivo, para diminuir a ansiedade, melhorar a saúde mental e é, né, aumentando a sua produtividade, né? Então também é um movimento que a gente está tendo aí, ele está com um projeto de pesquisa submetido aqui, que eu tô terminando de corrigir, né, Gislaine, para poder para começar a implementar isso aqui também. Mas eu vejo aí né, aí algo que em comum, né, algo que possa se complementar aqui também, tá? Então, que vem de acordo com essa fala aqui, né? Então, eu penso muito isso. Só para mencionar, tem um podcast que eu gosto muito, que é do o Joel, o JJ. Não sei se vocês conhecem, né? Ele sempre também traz muito conhecimento a respeito disso, né? Sobre também algumas coisas de gestão do tempo, né? Tem o que ele fala um minuto lá, que é o trabalho devolve, né? Que ele criou agora mais recente. Mas sempre traz também alguns experts para falar sobre tudo, né? Assim, a parte da saúde mental e gestão do tempo, que eu acho bem interessante também. Certo, pessoal? Obrigado pela oportunidade aí. Para Show, comentar Daniel. algumas Valeu. coisas. Obrigado. Não Rafa. sei se alguém mais tem alguma colocação. Tudo ok? Seria interessante a gente escutar algum aluno, né? Os professores falaram, falaram, falaram. Eu acho que esse foco da comissão tem que ser mais direcionado aos professores. Sinto que os professores estão mais esgotados que os próprios alunos. Pode ser. Queridos alunos, Eu alunas, ia falar isso, fala, Cris. professora Gislaine. Eu ia falar que isso é um sintoma que a gente tem que observou aqui hoje, que os professores estão bem mais afetados, vamos dizer assim, que os alunos. Mas só para, né, contribuir como aluna, o professor Daniel falou uma coisa que é muito interessante, que a gente não faz também como aluno, quando a gente começa, né, tanto o doutorado como o mestrado, que se chama delegar. Tem alguma, principalmente para as mulheres, né, não só, tá, para as mulheres, mas principalmente, a gente tem dificuldade de delegar coisas que a gente fazia antes de fazer o mestrado ou doutorado, quando a gente começa. A gente tem que entender que para fazer o mestrado e doutorado, outras tarefas têm que sair, não dá para todas entrarem, né? Então, desde coisas básicas, assim, hoje eu estava até falando com umas meninas ali no PPG, do tipo, comprar um robozinho que vai fazer a limpeza do piso. Ah, mas é muito caro. Se você for comprar o mais caro, ele custa R$ 6.000, o mais barato custa 600. Não precisa, né? Tem
Aí você tem uma gama de coisas que se você pagar R$ 50 por mês, você compra um robozinho. Tem uma máquina de lavar louça, a mesma coisa. Tem máquina de lavar louça de R$ 4.000, tem máquina de R$ 600. Para quê? Para você não ter que todo dia lavar os pratos, para você não ter que todo dia você ter que varrer a casa, para então, são coisas assim, eu não vou conseguir mais cozinhar todos os dias, vou ver se tem marmitinhas que eu possa comprar. Não são coisas para sempre, não são coisas que você pode mudar, que você pensa que vai ser para sempre na sua vida, mas tem coisas que você vai ter que abrir mão e delegar, nem que seja para um terceiro ou com rede de apoio, com qualquer coisa, sendo homem ou mulher, e que você vai ter que tirar da sua vida para caber isso. Porque o dia vai continuar tendo só 24 horas. Então, essa é também um pouco a matemática de desapegar de coisas que era só você que fazia, senão você não vai dar conta. Eu não Verdade, dou, tá, Cris. gente? Só para vocês saberem. Não pensem que eu dou conta, porque eu não dou. É, Rafa, nós almoçava no RU na Federal por 1,50. É, Não saía do RU, né? e às vezes Mas é jantava aí. só por um período, e às vezes já estava. E às vezes jantava. Mas esse negócio de delegar é difícil mesmo, Cris. É uma coisa que pra mim também é difícil, assim, eu tendo a centralizar às vezes. E é um exercício frequente, assim, de ter esse desapego, entende? Que é um desapego mesmo, né? Haja terapia. As mulheres têm esse quê a mais que eu não, eu imagino que com o tempo, e eu espero, honestamente, que isso mude. Não é de total uma realidade na minha casa, porque, por exemplo, eu estou aqui com vocês e meu marido está fazendo a janta. Uhum. Então, ele não está esperando por mim para fazer a janta. Mas os meus filhos já entraram 2 vezes aqui, me perguntando que horas iria acabar, porque eles Uhum. querem o meu auxílio para o banho. Então, são essas pequenas coisas. Algumas a gente consegue delegar. E É. aí, tudo bem, a gente tem que desapegar e delegar. E às vezes é um investimento. A gente não está investindo em medicação, a gente está investindo em equipamentos que podem nos ajudar na casa, na nossa rotina diária. Mas algumas outras não. Trata-se do emocional, e aí mulher tem isso, né? É atenção para um filho, é atenção para o esposo, para o companheiro, enfim, companheira. É aquele organizar tudo para estar aqui no nosso momento de trabalho. E aí, uma coisa que eu falo muito aqui em casa, que na minha próxima vida eu gostaria de ser homem, porque Uhum. tomou um banho, vestiu a roupa, tá pronto. Para a gente sair de casa é toda uma arquitetura, porque é arrumar um cabelo, é fazer uma maquiagem, bota um salto e aí vai. E é a criança que chama, é a rotina, é deixar a casa organizada, pelo menos as demandas destinadas. Então é uma série de fatores que vão. São peças que a gente precisa encaixar, mas acima de tudo, são as peças que nós estamos juntos. Todos nós aqui somos seres humanos, falando de, principalmente, eu acho que essa mensagem ela precisa ficar clara entre nós, seres humanos, falando de saúde mental, onde envolve-se tanto, independente de ser aqui ter um professor, como o Daniel falou, a Gislaine é chamada para as reuniões. Aqui tem a coordenadora, aqui tem a orientadora, aqui tem a professora, aqui tem a mãe, aqui tem a esposa. Mas muitos de vocês têm as suas funções também. Tem o seu trabalho, tem o seu mestrado, tem o seu doutorado, tem o seu filho, ou então tem diferentes atividades que precisa conciliar todas para no final do dia estar inteiro dentro de casa. Então, essas coisas a gente precisa trabalhar. E aí o projeto traz isso, né, Rafa? Essa, É, essa junção de informações para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa compartilhar esses momentos e que todos saiam daqui com essa reflexão. Estamos juntos? Aquela dificuldade que é tua, talvez seja a minha também, e talvez a tua dificuldade tenha a tua especificidade e a minha tenha a minha, e as duas são válidas, e que a gente precisa se unir, porque juntos a gente consegue ir mais longe. show. É isso aí, Gia. A ideia aqui é realmente isso, assim, dar voz, né? Fazer a gente ter um momento oficial de falar de coisas que de repente a gente falava só entre nós, nos corredores, alguma coisa, e ter um espaço para compartilhar mesmo, falar sobre isso. Eu acho que falando, compartilhando, vai encorajando até, né, a ter outras iniciativas, a gente a fazer coisas diferentes. Eu acho que vai ser bacana nesse sentido. Só falar já faz bastante coisa.
Então era isso, pessoal. Tudo certinho, muito bacana. Carlitos, mais uma vez, brigadão, muito bom tudo que tu trouxe aqui. Não sei se quer dar mais uma palavrinha, fica à vontade, só nesse final. Então, só agradecer o pessoal, né, que acompanhou, né, os professores também, pelas contribuições, né, e é interessante que ter esse diálogo depois, né, porque às vezes a gente fica só na Sim, sim. apresentação e esse diálogo, acho que é bem enriquecedor mesmo. Então, Valeu. obrigado. Show. A gente vai ter aí próximos encontros, o nosso cronograma ali já está todo feito, né? E daí a gente vai divulgando com vocês na medida aí do que for se aproximando das datas, tá bom, queridos, queridas? E estamos Então, abertos vou fazer aí uma a fotinha. receber ideias. Um print? Isso, Boa, eu nunca uma lembro disso. fotinha aí do primeiro dia, né? Tem alguns E o aqui. pessoal abrir a câmera aí, o pessoal Sucupira, tá. sucupira. Quem quiser abrir, fique à Sucupira! vontade. Vamos lá, então, ó. Um, dois, três. Vai ter mais gente abrindo. A Tati abriu ali também. Show. Um, dois, três. Nossa, X. Feito. Opa, Ana Júlia entrou. Vou tirar mais uma aqui, então. vai lá, vai lá. Bora lá. Pronto. Tá registrado. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até o Nossa. próximo. Valeu, pessoal. Tchau, Até Até, tchau. mais. brigadão. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.